Esta gravação está sendo feita no dia 25 de novembro, às 18 horas e 6 minutos. Quando você vai ouvir essa conversa com quem tem histórias para contar, quem sabe? Daqui uma semana, daqui um mês, daqui a 10 anos. E eu acho que isso é que é importante nesse nosso momento, a gente poder contar com a tecnologia da informação, das comunicações e com todas essas possibilidades que nós, obviamente, começamos a lançar mão com mais frequência durante esse pandemônio, essa pandemia que estamos vivendo ao longo de praticamente todo o 2020, e Deus sabe quando é que nós vamos terminar. A minha conversa com quem tem história para contar, como sempre, é com uma pessoa que eu admiro muito pela maneira como se coloca no mundo. Tenho profunda admiração por Zé Alfredo da Luz. E eu começaria conversando com você, Zé Alfredo, me lembrando de... A primeira lembrança que eu tenho de você é num verão em Guarapari, em algum momento, em 61, 62. E, obviamente, a imagem daqueles encontros, do primeiro encontro, depois de todas as farras que a gente fez em praia e carnaval que a gente fez, é sempre uma imagem de uma pessoa com muita alegria, mas, ao mesmo tempo, muito consciente do papel que tem no mundo. Então, a primeira pergunta, o que é daquele Zé Alfredo de 61, 62, ainda habita o Zé Alfredo de 2020? Boa pergunta. Hoje nós estávamos comentando aqui na hora do almoço, Arlindo, que nós nos conhecemos há quase 60 anos. Você fala de Guarapari, mas eu me lembro claramente, eu não sei se foi com Tereza, mas na Joaquim Nabuco, quando nós nos conhecemos como família. Mãe e papai, que já conheceu sua família há muito tempo. Mas eu acho que foi também por aí, 60, 61, que a gente começou a se conhecer. Depois Guarapari, Vitória, etc. Bom, o Zé Alfredo daquela época continua lutando contra os moinhos de vento. Não é? Eu participei muito da vida, na vida estudantil participei, fui para fora, mas eu sempre tive um sentimento, um senso crítico bastante grande, né? De sempre olhar as coisas procurando todos lados e que melhor maneira de contribuir, né? Então, continuo combativa maneira, né? Pensando, lendo, sempre estudando e participando quando possível, né? É por aí. Zé Alfredo, você tem uma formação acadêmica invejável. Você fez à época, se não a melhor, uma das melhores faculdades de economia, que era da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ali na Praia Vermelha. Você depois fez uma especialização na Universidade de São Paulo, que à época no Brasil nós não tínhamos mestrado em economia ainda. Dali, da especialização na USP, você foi indicado para fazer um mestrado em Vanderbilt. E de lá você foi para Berkeley. Isso. Sem dúvida nenhuma, continua uma das melhores escolas, mais respeitadas escolas, que é a Universidade da Califórnia e em Berkeley. Qual foi a motivação sua para fazer economia? Depois, qual foi a motivação sua para dar continuidade, aprofundar sua formação acadêmica nessa escalada, né? Melhor pós-graduação na época em São Paulo, a Vanderbilt, que tinha um belíssimo programa de mestrado com Werner Bayer, preocupado com a economia brasileira. Depois você vai para Berkeley, colega de Pedro Malan, de Regis Bonelli, e fazendo um dos melhores doutorados que tinha à época.
E o que te motivava a cada um desses momentos, Alfredo? Olha, no início, quando eu fiz faculdade de economia, na verdade, para ser sincero, eu estava pensando em negócios do meu pai na época. Tá? Mas à medida que ia fazendo o curso, eu via que a economia me possibilitava pensar em várias dimensões. Isso, aí eu me lembro de Einstein, né? Que Einstein falou que ele não queria estudar economia porque a economia tinha muitas variáveis. Ele preferia lidar com poucas. Né? Então, foi com economia, cadeira de sociologia, em suma. Indo para São Paulo, fazendo, na época era o pós-graduação, como você falou, lá na FIP, né? Aprendi muito, encontrei muita gente muito interessante, inclusive nosso amigo aqui, o nosso capixaba, fotógrafo, que está vivendo atualmente em Paris, era nosso colega de grande Sebastião Salgado. Exatamente. Fomos contemporâneos de São Paulo, né? E daí aprendendo com aulas com Delfim, com o pessoal da Universidade de São Paulo. Isso foi me incentivando mais a procurar mais coisa. Quando eu fui para os Estados Unidos, em Vanderbilt, né, que eu fiz o mestrado em Vanderbilt, eu me lembro que minha tese foi uma tese relacionada com econometria para tentar mostrar, né, por que não se podia acreditar naquele modelo de construção, né? Que as hipóteses eram tão rígidas que, na verdade, aqueles resultados eram completamente insignificantes. E falei, bom, mas tem que continuar aprendendo. A minha ida para Berkeley, graças a Albert Fischlow, grande professor Albert Fischlow, completou 85 anos essa semana, e com a ajuda de Pedro Malan também, Regis, me ajudaram a ir para Berkeley. Continuei estudando muito e muito preocupado com a situação do Brasil. Tanto que a minha tese de doutorado, que não foi terminada, mas já vou explicar por que não foi terminada, era a época sobre os anos delfínicos, né? Onde eu tentava mostrar na tese que, naquela época, era 71, 72, 73, que os eurocréditos, nós estávamos absorvendo divisas estrangeiras e não estávamos investindo em setores criadores de foreign exchange, de reserva, de câmbio, né? E que íamos dar como os burros na água, como demos a partir de 81. Né? E, infelizmente, na época eu precisava de uma matriz de fluxo de fundos, quando eu voltei para o Brasil para fazer a tese, o Banco Central me enrolou um pouco nessa matéria e acabei não terminando a tese. Mas a tese por si foi provada na realidade, porque o que eu estava, a minha tese era de que nós estávamos absorvendo divisas e não estávamos investindo em lugares que nós poderíamos gerar divisas, e nós íamos dar com os burros na água, e realmente demos com os burros na água, que foi a moratória de 81, 83. Né? Então, isso, e a economia faz você se preocupar, como dizia, eu acho que foi a John Robinson, faz você se preocupar com o que os outros afirmam também. Ou seja, você não se deixa iludir com o que as pessoas estão dizendo. Né? Mas, para isso, a gente precisa pensar, ser crítico nas análises que a gente faz, nas leituras que a gente faz. E foi por aí. E continuo estudando. Atualmente, muito interessado em teoria monetária moderna. Eterno aprendiz. Seu Alfredo, você sabe que eu não me dava conta de que nós tínhamos entrado para fazer economia por uma razão muito semelhante. Eu, na realidade, escolhi economia a partir do seu exemplo. Eu quando voltei de uma estada como bolsista, intercambista dos Estados Unidos, eu tinha certeza do que eu não queria. Eu não queria fazer direito, eu não queria fazer engenharia, que era o sonho do meu pai,
eu não queria fazer medicina porque eu não podia ver sangue, que eu desmaiava, e eu sei também que eu não queria ser militar, que era o sonho da minha mãe. Então, me sobrou economia. O Zé Alfredo está fazendo economia no Rio, eu acho que eu vou fazer um curso em Vitória. Eu falei, eu vou fazer o curso de economia. Mas confesso a você que aí eu não sabia você teria feito a economia também com os olhos no negócio do pai. Eu também queria dar continuidade àquela competência fantástica do meu pai de ser um comerciante muito bem sucedido. Quer dizer, eu agora tenho a oportunidade de ser um comerciante mais instruído do ponto de vista de educação formal. Mas, obviamente, também mudei rapidamente ao longo da minha formação. Eu comecei a identificar que eu era ótimo vendedor, mas péssimo comerciante, porque eu vendia muito, mas não ficava muito preocupado com a receita. Então, eu teria tranquilamente sido um fracasso no comércio. E fui pegando gosto pela questão do desenvolvimento. Você, à época, estava distante do Espírito Santo, mas nós estamos passando por uma profunda crise da erradicação de cafés, e eu me lembro que eu tive a oportunidade singular de fazer o último curso CEPAL-UILPS, o 24º CEPAL-UILPS BNDE, sobre problemas de desenvolvimento econômico. Foi aluno do Castro, do Lessa, da Conceição, e é interessante porque eles passavam por Vitória e daqui saíam direto para o Chile, né? E todos sendo exilados. Eu estou fazendo esse relato e eu acho que ele é importante porque muitas vezes as pessoas acham que a formação da gente é absolutamente linear, que a gente tem uma vocação desde sempre e se esquece das singularidades, né? Momentos de como é que as coisas ocorrem. Então, antes de qualquer coisa, eu quero registrar de público que você foi a minha principal inspiração de fazer economia. Eu não sabia do que se tratava economia, eu não tinha a mínima ideia do que seria economia. Tinha aquela história de economia do tio Patinhas, o símbolo, né, era o tio Patinhas, aquele negócio ridículo, mas fui pegando o gosto, e aí acabei, inclusive, depois nos encontramos, eu já casado, a Alice já grávida, a gente fez aquela visita a você lá em Berkeley, para a Alice conhecer São Francisco. Vamos sair dessa digressão aí. E eu tenho muita curiosidade, porque você, quando voltou dos Estados Unidos com o PH sem o D, mas você foi, se eu me lembro bem, você foi trabalhar no IPEA. Me lembro te visitando ali perto do Central, tinha um prédio ali que era onde o IPEA funcionava. E a gente ficou algum tempo, de repente você foi para o SERPRO. Como é que foi essa migração sua da principal instituição de pesquisa do Brasil, ligada ao governo, ligada ao planejamento, mas era uma tecnocracia da maior competência, né? Desde o velho e saudoso querido Aníbal Vilela até a moçada nova, você passando pelo Tolosa, Malan, etc. Como é que foi depois essa sua migração do IPEA para o SERPRO, que era, óbvio, continua sendo uma coisa mais ligada a tratamento de dados, etc. Tudo bem. Só que antes de entrar nisso precisamente, deixa eu voltar um pouquinho atrás em relação ao curso de PhD. Tá? Eu acho o curso de PhD, para mim, foi uma coisa muito importante. Porque, na verdade, um curso de PhD em economia é uma coisa muito metafísica. Ou seja, você é bombardeado, e você é obrigado a ler, estudar várias coisas simultaneamente, até a sua cabeça fazer um clique. Ou seja, o PhD em economia, você aprende a pensar, tá? Você aprende a pensar. Obviamente, está ali, quer dizer, te colocam modelos e mais modelos para você tentar pensar dentro de algum modelo. Isso eu acho que foi uma coisa muito importante de toda essa trajetória de estudo. Quando eu voltei para o Brasil para escrever trabalhar na minha tese, na verdade, aqui quero fazer um agradecimento ao IPEA. Eu entrei como estagiário no IPEA, né? Trabalhei na época com Malan, com Bonelli, com Fischlow, e depois disso
quando eu depois de ter ido para São Paulo, isso me ajudou também a eles me puxarem para a Universidade da Califórnia. E eu tinha um compromisso com o IPEA, porque o IPEA me dava uma bolsa de estudos. A USAID me pagava a universidade e o IPEA me dava uma pequena bolsa, que eu acho que foram os melhores momentos da minha vida de estudante, com a bolsa de $300. Eu vivia muito bem. De qualquer maneira, eu tinha um compromisso de voltar para o IPEA ou para uma instituição pública, tá? Na medida que o Estado tinha pago, me dado essa bolsa. Quando eu voltei para o IPEA no Rio de Janeiro, porque o pessoal do Banco Central estava começando a construir uma matriz de fluxo de fundos. E a minha tese, isso aí era um instrumento que eu precisava, tá, para poder demonstrar aquela minha tese. Na época, as estatísticas não eram tão boas como são atualmente. Atualmente ainda não são muito boas, não, mas não eram tão boas. De qualquer maneira, isso aí ficou mais ou menos uns 6 meses. Aí, quando o pessoal do Banco Central falou, olha, realmente não vai sair esse negócio da matriz, tal, não sei o quê. Então, o IPEA, que fez? Me transferiu para Brasília. Coordenação de Planejamento Global em Brasília, com Luiz Ottman. Só que eu ficava em Brasília, eu era encarregado dos relatórios do setor externo. Eu escrevia, era uma caixa preta, ninguém me falava se estava bom, se estava ruim, se estava... Em suma, era como se escrevesse para o escuro. E eu falei, não, assim também não dá. Isso daí era o quê? Era 73, se não me engano. Então surgiu uma possibilidade com o SERPRO. O SERPRO, na época, estava criando um grande banco de dados, que nós chamamos de Aruanda, né? E eles me chamaram para cuidar da parte internacional, das informações internacionais do banco de dados. E como o SERPRO também era serviço público, o IPEA me transferiu para o SERPRO. Foi aí que eu trabalhei no SERPRO, construindo esse grande banco de dados. Na época, eu coloquei no ar a base do FMI, o International Financial Statistics, botei os dados... Rapaz, naquela época, que nós não tínhamos internet ainda, nós participávamos com o SERPRO em feiras internacionais com transmissão real com satélite, entendeu? Nós íamos para Hannover e eram dados de comércio exterior que era uma maravilha. Em suma, fiquei no SERPRO construindo esse banco de dados. Como falei, botei essa base do FMI, botei dados de comércio exterior e basicamente essas aí, no setor externo. Quando surgiu isso daí são as coisas que a vida é igual uma catraca, né, Arlindo? A vida vai nos levando. Quando surgiu a possibilidade eu falei, bom, gente, existe uma base de dados sobre comércio internacional, feita pelo Centro de Comércio Internacional de Genebra. Como nós vamos à feira de Hannover, na volta eu vou passar por Genebra e vou ver se compro essa base para a gente instalar no Aruanda. E foi por aí que começou a terceira fase, que não sei se vai ser uma próxima pergunta, né? E foi aí que começou a terceira fase. Mas eu estou falando demais, fala você aí um pouquinho também. Não, Zé, nós vamos fazer uma breve interrupção só para facilitar a edição, porque eu quero continuar nessa toada aí. Eu quero continuar, eu quero exatamente ver, porque me parece extraordinariamente interessante, principalmente para quem eventualmente resolver fazer um curso universitário, seja ele de economia, seja ele de comércio exterior, seja ele de administração, ou de qualquer outra área, obviamente hoje com a configuração completamente diferente daquela que nós tínhamos lá, é exatamente mostrar como, a partir do momento em que você entra no barco, o rio vai te movendo e nem sempre a gente consegue remar, principalmente, eu quero ir para aquela margem agora. Não vai. Em algum momento você vai bater lá na frente. Então, a gente volta até já.